Ai, Ronaldão, Corinthians e Palmeiras se preparam, se preparam. Vamos. Semana de final é sempre uma semana diferente. Nervosismo à flor da pele, falta pouco para conhecermos o campeão paulista de 2025. No fim de semana, Corinthians e Palmeiras focaram na preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira em Itaquera. E o Timão tem vantagem. Dias comandou trabalhos táticos. A novidade foi a presença de Igor Coronado. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão. O técnico teve os desfalques dos convocados: Memphis, Carrídio, Félix Torres, Romero e Martínez. O jogador deve retornar ainda hoje para o Brasil. Os outros convocados voltam com os atletas do Palmeiras em voo fretado até quarta-feira. Como venceu a primeira partida no Allianz por 1-0, o Timão precisa de apenas um empate para ser campeão e encerrar um jejum de 6 anos sem título. A defesa passa por um bom momento. 2 jogos sem ser vazada. A esperança de gols está em Yuri Alberto. O camisa 9 já marcou 4 vezes diante do rival e tem chance de se igualar a Romarinho. Por enquanto, Romarinho é o grande carrasco do Alviverde neste século, com 5 bolas na rede. A gente quer muito, acho que todo o grupo, a gente sabe qual que é o nosso principal objetivo, então a gente vai sempre atrás disso. Na academia de futebol, concentração total, dá para ver pelo semblante de Abel Ferreira. O português deve estar bolando um plano, já que o Palmeiras precisa de uma virada para conquistar o tetra inédito do Paulistão. Um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Não temos nada a perder, vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. O rival. Neste domingo, Abel simulou situações de jogo e focou nos contra-ataques, jogadas ensaiadas e bolas paradas. Na sexta, teve jogo treino contra a Mauaense, goleada por 6-1. Destaque para a presença de Maurício na atividade. O meia está em transição de uma lesão no ombro. Estão na data FIFA o Everton e Estevão, Richard Rios, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres. Sabemos que não é fácil, sabemos que tem vários fatores ali, a questão de milésimo de segundo, mas a gente tem que melhorar essa parte de finalização para a gente poder fazer tanto que o Abel pede, né? Em 2 fazer. Logo ali. Enquanto isso, ajustes estão sendo feitos pelo argentino e também pelo português. Tem tudo para ser uma decisão maravilhosa, o Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Rodrigo Garro tem dor crônica, pode afetar se ele não ficar jogos sem jogar, diz o Everton Caracho. Que é isso, meu irmão? Cara, são escolhas do treinador, né? A gente vai debater essa questão do time. Você acha que o Rodrigo Garro vai ser reserva ou titular? Hein? É uma boa questão, né? Para a gente tá tratando aí no programa de hoje também. Porque o Romero foi titular, já que o Ramon decidiu, né, no primeiro jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras tem o seu gramado sintético. O Ramon Dias achou melhor, já que o Garro tem uma lesão crônica que estava sofrendo, né, de dores com essa lesão. Eles acharam melhor poupar o Garro para colocar o Romero. Foi uma decisão técnica, tá? O Garro tinha condição de jogo. Dores ele sempre vai ter. Porque, repito, a lesão é crônica. Às vezes vai doer um pouquinho menos, às vezes vai doer um pouquinho mais. E às vezes não vai doer. É assim, é uma lesão crônica. Que ele tem no joelho, uma tendinite, né, ali na... enfim, tem aquele nome estranho, tendinopatia, não sei que lá o nome, né? O nosso querido Rodrigo Garro. Só que o Ramon achou melhor, né, colocar o Romero, já para fechar o lado direito, né, evitando uma lesão no Garro ali, porque o gramado era sintético, evitando também de colocar um jogador que talvez que não daria o máximo, né,
não estaria 100% para jogar, e assim o nosso querido Ramon Dias optou pelo Romero. Agora, no jogo de volta, o que você acha que o Ramon Dias vai fazer? Tem gente que prefere o Romero, tem gente que prefere o Garro, né? Qual deve ser a escalação? A gente vai jogar só o jogador em si, tecnicamente, ou nós precisamos julgar a situação tática também para esse jogo? Então, por exemplo, você coloca o Romero, o Corinthians vai continuar com o mesmo esquema do primeiro jogo, 4-1-4-1, com o Romero aberto na direita. Pode ser? Enfim, né? A gente não sabe, né? Ou você coloca o Garro e volta para o losango, com o Ranieri de um lado, com o Ranieri na frente da zaga, Martínez de um lado, Carrillo do outro, Garro na armação das jogadas e os dois atacantes. Ninguém sabe, tá? Então existe, né, essa questão para ser analisada, e a gente vai ter que aguardar aí os próximos passos para saber se o Ramon Dias vai escalar o Garro ou o Romero. Existe a possibilidade de escalar os dois? Eu acho muito pequena. Aí o Corinthians teria que jogar no 4-2-3-1. Ele teria que tirar um dos volantes. Você tem um 1-0 de vantagem, não sei se é tão sábio, né? Não sei se é o correto você tirar um dos volantes, já que você, enfim, já tem ali, né, a sua... Né, já tem ali uma vantagem no placar. Então aí você tira Martínez, Ranieri ou Carrillo. Carrillo jamais. O Martínez também não dá. Então teria que sair o Ranieri. Aí jogaria Carrillo e José Martínez. Você vai perder um pouco na marcação. Romero aberto na direita, o Garro centralizado, na esquerda o Memphis e na frente o Yuri de centroavante. Enfim, duvido muito que o Ramon Dias opte por essa opção. Então fica entre o 4-1-4-1, que também tem as suas variações para o 4-3-3 e para o 4-5-1 e também para o 5-4-1, né? Sem a bola, 4-5-1. Sem a bola, 5-4-1. Só inverte ali o jogador da primeira e segunda linha. Ou o Ranieri sai. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho da Voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Jogo Aberto da Renata Fã, e também trazendo mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo aquele giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo repercutindo, reagindo sobre essas informações e falando desse derby que acontece quinta-feira, dia 27 de março, entre Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena, pelo jogo da final do Paulistão 2025. Tendo em vista que no primeiro jogo de ida o Corinthians acabou trazendo lá do Allianz Parque um resultado espetacular, trazendo a vantagem para permanecer em casa aí com a vantagem boa, mas o Corinthians não pode sentar em cima dessa vantagem, tem que jogar de igual para igual, tem que jogar como jogou no Allianz, sem medo, com coragem, bem ajustado, bem postado. Ramon Dias escalou um time espetacular, um time taticamente bem organizado. Tecnicamente o Corinthians jogou muito bem e coletivamente o time jogou bem. Existe aí uma polêmica nas redes sociais que eu tenho visto muita gente comentar. Quem deve iniciar o jogo quinta-feira na Neoquímica Arena? Romero ou Rodrigo Garro? Tendo em vista que Ramon Dias, percebendo que Rodrigo Garro não estava em plenas condições físicas, deixou o Rodrigo Garro no banco e escalou Romero. Então o Corinthians montou um meio de campo muito forte para jogar diante do Palmeiras, onde o Timão acabou anulando as principais peças do Palmeiras. Peças essas que faz o Palmeiras andar. Por exemplo, meio campo do Corinthians, o Ramon Dias tirou o Romero, tirou o Rodrigo Garro e colocou Romero. Só que não colocou o Romero no meio campo, colocou o Romero no ataque para abafar a saída de bola do Palmeiras e armou um time dentro de um tripé entre Ranieri, José Martínez e Carrillo. Aí fechando esse losango, puxou quem? Memphis Depay para jogar no lugar de Rodrigo Garro. E aí o Corinthians tomou conta, não deixou o Rafael Veiga armar a jogada. E Palmeiras sem Rafael Veiga é meio time. Aí acabou perdendo mais a porcentagem que sobrou, que 50%,
que é o outro jogador que faz diferença, pra mim é Estevão. Corinthians também anulou a jogada do Estevão, ali com Fabrício Angileri, um jogador espetacular, técnico, versátil, inteligente, joga com a bola no pé, joga sem a bola. Então anulou o Estevão do Palmeiras. O Palmeiras ficou sem jogadas. E o Corinthians jogou muito bem postado. A defesa do Corinthians não perdeu uma bola de cabeça. Tanto o Félix Torres quanto o Gustavo Henrique estavam bem demais. Mateuzinho, que pra mim falta qualidade técnica para jogar no Corinthians, também não comprometeu. Não é porque ele salvou um gol em cima da linha, né? Em cima da linha do Rafael Veiga. Porque ele foi bem mesmo. Não comprometeu no sistema tático. Então, pra mim, essa vitória do Corinthians no Allianz Parque, eu dou crédito para Ramon Dias, que acabou fazendo essas mexidas no time e dando um nó tático num técnico que é assim, o principal técnico do Brasil hoje, o melhor técnico que está atuando aqui no Brasil, que é o Abel Ferreira. Mas o Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque o Palmeiras é muito grande, é muito qualificado, e o Corinthians superou o Palmeiras na raça, na determinação, na vontade, na luta. Só que o Palmeiras não tá morto, não. O Palmeiras vem para a Neoquímica Arena para ganhar esse jogo. Eu gosto de lembrar, porque às vezes tem muita gente que não era nem nascido nessa época. Em 1993, o Corinthians, pela final do Paulistão, venceu o Palmeiras no primeiro jogo por 1-0. E aí o Corinthians entrou com aquele tal de oba-oba, como já ganhou o título, né, de salto alto, né? E o que aconteceu? O Palmeiras meteu 4 no Corinthians e tirou o título do Corinthians. Então, o Corinthians tem que tomar todo cuidado, mas aí, eu vou te falar, o Corinthians vai estar jogando em casa. Tem seu fator positivo que já trouxe a final do Allianz Parque. Vai ter quase 50 mil torcedores empurrando o Corinthians. Então o Corinthians tem tudo para trazer esse título pra gente, sair dessa fila aí de quase 6 anos sem conquistar nada e sobretudo também quebrando a hegemonia do Palmeiras, que se o Palmeiras ganhar o título na Neoquímica Arena, vai ser pela primeira vez, nunca aconteceu de ter ganhado na Neoquímica Arena título pra cima do Corinthians. E também o Palmeiras será tetracampeão paulista. Isso nunca aconteceu nos tempos modernos. Isso aconteceu lá em 1909. Corinthians seria tetracampeão paulista em 2020. O Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Agora na hora do Corinthians dar o truco. E aí, pessoal, o que vocês acham? O Corinthians deve entrar com o mesmo time que jogou no Allianz Parque diante do Palmeiras? Ou deve Ramon de agora escalar aí o Rodrigo Garro, tendo em vista que o Corinthians está jogando em casa e a pressão, né, da torcida do Corinthians, né, o fator casa vai favorecer o Corinthians? Eu quero saber das opiniões de vocês. Eu sinceramente vou dar minha opinião. Até agora eu trouxe só informação. Agora eu vou dar minha opinião. Se eu fosse Ramon Dias, eu escalaria o mesmo time que jogou no Allianz Parque e ganhou o jogo de 1-0. Porque o Memphis Depay, André Carrillo, José Martins e Ranieri, eles dominaram o meio-campo do Palmeiras. E quando o Corinthians tinha a bola, a posse da bola, o Corinthians saía jogando com o Memphis Depay, que tem muita categoria. É um craque, é um cara que tem um talento surreal, tem uma habilidade espetacular. Fez uma grande jogada diante de 2 jogadores do Palmeiras para tocar para Yuri Alberto fazer Corinthians 1-0. Golaço de Yuri Alberto. Foi carregando e bateu uma sapatada que o goleiro Everton não viu nem o cheiro. Então, o Corinthians, se eu fosse Ramon Dias, eu escalava o mesmo time, que o Palmeiras não tá morto não. O Palmeiras vai vir para cima. E aí, no segundo tempo, se o Corinthians tivesse ganhando um jogo de 1-0, 2-1, o Corinthians podia colocar alma nova, sangue novo em campo, que é colocar aí Rodrigo Garro, entrar descansado, né? Tem muito dia que tá aí recuperando de lesão e poder ajudar o time. Então, seria muito bonito ver Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, considerado 3 craques no Corinthians, levantando a taça e dando essa alegria pro timão. E aí, filho, vocês estão confiando? Eu tô muito confiante, acredito eu, se o Corinthians jogar como jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Corinthians levanta esse título. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e fazer um pedido muito especial. Deixa o like aqui no vídeo, deixe um comentário e deixe sua inscrição. Obrigado!